Bom, pessoal, então vamos iniciar, né, essa APNP, né, essa atividade. Eu e a Fê, a gente acabou optando por juntar, tá, para facilitar um pouco a vida de vocês, né, principalmente por encontros online. E nós duas pegamos uma parte da ementa, né, porque tanto conservação e manejo 4 quanto análise ambiental são duas disciplinas anuais, né, então são duas disciplinas com uma ementa bem grande, com muitos conteúdos para serem trabalhados. Então, nós selecionamos alguns conteúdos que poderiam fazer essa conexão das duas disciplinas, tá? Então, pensando assim, que a hora que vocês forem ler um texto, responder questão, assistir, né, um encontro como agora, vocês já estariam fazendo para as duas disciplinas, né? E vocês já estão no quarto ano, vocês sabem que o meio ambiente, ele não é formado em caixinhas, né? Apesar de nós termos todos compartimentos, água, ar, solo, tudo está relacionado. Então, pra vocês verem que tudo que vocês aprendem ao longo do curso, vocês não vão usar de forma separada, né? Então, no geral, muitas vezes vocês vão ter que relacionar conceitos de várias disciplinas para resolver um problema do meio ambiente, tá? Então, é a primeira vez que isso acontece, né? A gente nunca trabalhou com o técnico, assim, trabalhamos de forma integrada, mas não na prática, assim, tão integrada das disciplinas, né? Então, todas as informações importantes estão lá no plano, acho que alguns já devem ter olhado, né? Nós teremos 3 encontros online, tá? Então, hoje, daqui 15 dias e depois mais 15 dias. Então, pega já o início de outubro. E daí finalizamos, tá? O que vai acontecer depois disso, não sabemos, tá? Então, o IF está em um momento de bastante mudança, nós estamos com várias reuniões, coordenação, com reitoria, então, o que eu tenho dito para todo mundo é fiquem atentos a e-mails e as informações e não deixem as coisas acumularem, tá? Então, vocês viram lá que já foram 2 atividades, um primeiro texto sobre unidade de conservação, um segundo texto sobre líquens, lá, poluição atmosférica, né, um estudo de caso bem focado aqui no litoral, aí em Paranaguá. O prazo é até hoje, façam essas atividades, tá? Então, eu peço que vocês mantenham uma rotina de organização para que não deixe acumular, né? No nosso APNP vão ter atividades todas as semanas, tá? Então, a semana que não tiver um encontro tem um texto mais leve, um texto mais pesado na semana do encontro, semana que tiver encontro, né, mais tranquilo, alguma atividade em função, às vezes, da nossa discussão, tá? Então, procurem se organizar no sentido de retornar todas as atividades para, no final, não ter problema, tá? Principalmente quem está com tempo, tá? Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando, alguns começaram a fazer estágio, então, vou dizer para vocês que está começando a vida adulta de vocês, tá? Quem está trabalhando tem que se organizar melhor, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa, deixar de assistir um vídeo, um filme, alguma coisa, para fazer as atividades do IF, tá? Então, a gente está disponível principalmente por e-mail, eu sei que alguns têm contato via WhatsApp e tal, então, não fiquem esperando as coisas passarem, tá? Vocês são formandos, então, estamos na reta final, né? Então, não pode deixar para trás, tá? Então, o nosso planejamento para hoje, se alguém tiver alguma pergunta em função da nossa organização, da PNP, põe ali na caixinha, tá? Fer, você tem alguma coisa? Você quer falar alguma coisa antes de eu começar a falar do tema? Não, Jo, eu já tinha aproveitado o encontro de projeto integrador, né, nas últimas semanas para também explicar um pouquinho dessa proposta da gente trabalhar em conjunto. Então, você já passou aí revisou as informações, pode tocar. Então tá, tranquilo. Então, a ideia hoje é retomar alguns conceitos, tá? Nós já tivemos algumas aulas presenciais, né, já está bem longe, né, hoje está dando 6 meses da suspensão das aulas, né, foi 17 de março que suspendeu as aulas, já estamos em 6 meses, então, né, já passou bastante tempo do nosso último encontro, né, então, por isso que eu organizei agora uma retomada dos principais conceitos, tá, a poluição atmosférica, a gente tem muitas coisas
que aconteceram aí no período da pandemia, não sei se alguém assistiu alguma notícia, mas, né, uma das principais coisas que se falou muito é que reduziu a poluição atmosférica há alguns meses atrás, né, não vamos entrar nas queimadas que iniciaram agora, né, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, mas no início da pandemia reduziu muito os índices, né, a NASA mostrou alguns imagens de satélite mostrando essa redução. Por quê? Por exemplo, a China, que é um dos locais, né, mais industrializados, com grandes indústrias, que é um grande emissor de poluentes atmosféricos, eles entraram, muitas indústrias pararam por causa da pandemia do Covid, né? Aqui também, lá, né, foi um pouco antes, né, hoje eles já estão um pouco mais normalizados, mas no início, né, as grandes, todo dia vocês pegam alguma coisa que vocês consomem, seja uma calça, uma blusa, um computador, celular, qualquer coisa, vocês vão olhar ali que está escrito Made in China, né? Então, lá se produz muita coisa, então o potencial de geração de poluentes atmosféricos, de gases, né, gases principalmente de efeito estufa, é grande, né, muito elevado. E com essa paralisação das indústrias em função da pandemia, essa paralisação a nível mundial foram diferentes escalas, né, aqui no Brasil, a gente pode analisar alguns locais pararam mais, menos, mesma coisa Europa, lá na China, então, lá na China eles, né, eu vi uma imagem, eu lembro na TV, o pessoal levando a comida, entregando a comida, então o pessoal não saía nem para fazer compra, para buscar, então realmente diminuiu muito essa produção industrial, né, e isso fez com que esses índices reduzissem muito, né, então foi um ponto, digamos, positivo, né, claro que para a economia nem um pouco, porque teve um efeito aí em com vários problemas, né, inclusive de falta de peças, né? Nós tivemos aqui, o Brasil ficou com dificuldade de comprar máscaras, né? Porque a China tinha parado de produzir, as fábricas tinham fechado, então, mas se nós pensarmos do ponto de vista ambiental, né, teve um ponto positivo para a qualidade do ar, né? São Paulo, né, essa redução de carros circulando foi, né, bem grande, né? Então, porque crianças não estão indo para a escola, muitas empresas adotaram home office, então a quantidade de veículos circulando, emitindo gases, né? Gás carbônico, CO2, desse processo de combustão que os veículos fazem, ônibus, né? Muitas cidades adotaram as frotas circulação, por exemplo, aqui em Curitiba, por vários meses, eu diria, acho que agora que está normal, mas durante a semana circulava os horários de ônibus de sábado, né? Então, muito menos ônibus circulando, até mesmo caminhão, porque, né, às vezes a produção reduziu de algumas fábricas, então acabou diminuindo bastante, né? Então, esse foi um ponto positivo para o meio ambiente, né, que a pandemia trouxe, em função da quantidade de gases que estavam sendo emitida, principalmente pelos veículos de transporte e pela produção industrial, né? Agora, né, nessas últimas semanas, últimos dias, a gente já tem vivenciado uma situação bem diferente, né? A poluição atmosférica não está nada legal em função, né? Vocês estão acompanhando aqui no Brasil, principalmente os incêndios na região ali da Pantanal, né? Então, a quantidade, inclusive, eu vi acho que foi até a professora Ionete, alguém postou alguma coisa na internet esses dias, dizendo que Curitiba estava meio cinza em função já de fuligem chegando aqui, né? Então, essa massa de material particulado, ela vai se dispersando, né? Conforme as correntes de ar, temperatura, altitude, vai fazendo essa dispersão. Então, realmente, vários locais vão ser atingidos por essa massa de material particulado, principalmente, né? Porque é uma queima de muita matéria orgânica, né? Que são as árvores, as folhas, então vai ter essa emissão bem significativa e vai realmente prejudicar muito a qualidade do ar, né? Acho que domingo eu estava assistindo uma reportagem também falando lá da Califórnia, o pessoal viu uma imagem lá daquela ponte de São Francisco, toda vermelho o céu, né? Lá também
a população já está em, como é que é? Eminência, né? Prestes a ter que sair, porque realmente a qualidade do ar deles vai ficar insalubre para que as pessoas continuem morando lá, né? Então, eles vão ter que se deslocar, assim como eles fazem lá quando tem os furacões, vão ter que sair correndo, digamos assim, né? E se deslocar porque realmente não vai ter condições. As pessoas que ficarem ali não vai ser um ar muito poluído que vai inviabilizar a saúde, né? Então, são problemas, né, que a gente tem enfrentado aí nesses últimos meses, todos relacionados à poluição atmosférica. Antes de falar aqui, começar a revisar esses conceitos, eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu vi que não foram todos ainda que postaram atividade, ainda tem gente para postar, mas acredito que todos ainda vão ler o texto que eu coloquei lá no AVA, tá? Sobre a utilização dos líquens, né? É um trabalho que foi realizado aí em Paranaguá. São alguns alunos que trabalham com o professor Reis, não sei se todos conhecem, alguns já têm ouvido falar lá da UFPR Litoral, né? Talvez pelo Lab Móvel, em algum momento tenham tido contato, né? E eles, né, hoje no litoral do Paraná, quem trabalha nesse monitoramento, pensando em avaliar e manter a qualidade do ar, é a UFPR Litoral, né, ali o professor Reis. Nós estamos no TGA, tem uma aluna que vai trabalhar o TCC, né, acho que ela ainda não tem data de apresentação, previsão, mas em breve, né, se ainda vocês estiverem aqui, eu passo para vocês, inclusive a Fernanda que está orientando o trabalho da Maria Eduardo, né, e ela vai mostrar justamente esses... Quem que tá com preguiça de ler, hein? Ai, 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 tô lendo aqui. Professora. Tem que fazer as coisas de manhã, vocês têm que achar o horário que vocês rendem mais, né? Eu, como não tenho muita opção de horário de rendimento, porque eu tenho uma criança cheia de energia aqui em casa, né? Então, às vezes eu tenho que ler alguma coisa de noite, às vezes eu gosto de trabalhar de manhã, né? Mas para não ter essa preguiça, né? Mas, que, por exemplo, depois do almoço, não sei vocês, mas é meio difícil, eu confesso que não deve ser muito fácil ler um texto com muitas informações e pensar que tem que processar e dar um retorno, né? Então, achem aí o melhor horário de vocês se organizarem com essas atividades, para não dar preguiça, viu, Maia? Deixa eu tomar uma água aqui, que tempo que eu não falo bastante, a garganta seca. Então, é importante esse monitoramento, né? Quem não, eu vou falar um pouquinho do artigo, né? O que eles fizeram, né? Foi esse monitoramento, os líquens. Todo mundo lembra o que são os líquens? Eu vou falar de forma bem chula aqui, mas vocês lembram nas árvores que tem umas, parece que umas sujeirinhas, umas casquinhas ali, né? Ou uns matinhos, né? Nós temos várias espécies aí, né? Acho que no artigo ele tem uma foto. Eles são excelentes indicadores ambientais, né? Lá no artigo ele fala dessa transformação, né? Se eu tenho contato com aquele poluente, eu vou ter uma resposta, tá? Então, esse é um assunto que a gente vai começar a trabalhar, né, agora, e nas próximas aulas vai continuar, que nós temos vários organismos, a gente chama de organismos testes, né, que a gente utiliza no meio ambiente para ver um retorno, tá? Esse retorno da poluição, principalmente. Então, por exemplo, se uma água tem algum contaminante, então eu consigo avaliar aquele bicho morre, alguma coisa assim. Nós também somos indicadores, né? Vocês pensarem, como eu falei agora, a população vai ter que se deslocar por causa dos incêndios, né? A emissão dos gases dessas queimadas estão chegando. Nós não temos, nosso corpo não tem capacidade de sobreviver à inalação de gases tão tóxicos ou uma concentração muito elevada, como é o caso agora, né? Então, eles usam, né, vão ter um retorno dessa, a gente chama de organismos testes, indicadores de poluição, né, bioindicadores, ou seja, eu uso organismos, né, para indicar, tá? Mas esse trabalho, ele
é o primeiro que vocês vão ler aí de alguns aí para frente das próximas atividades, que vocês vão ver como que eu posso avaliar a poluição dentro dos ambientes, tá? Então, ele utilizou, né, Paranaguá por ter um porto, né, ali ele fala, o nosso porto de Paranaguá é um porto de grande importância, né, principalmente na exportação e importação, tem um movimento muito grande que geram diversos caminhões, então isso acaba, digamos, destruindo a qualidade do ar, né, não sei se algum de vocês, mas se alguém morar muito próximo da estrada ali, que chega no porto, ou mesmo próximo ao porto, vê que, né, provavelmente em casa vocês devem prestar muita atenção que a mãe reclama, meu Deus, essa casa vive suja, pó para todo lado, toda hora tem que ficar varrendo, passando pano, isso tudo é material particulado que está sendo emitido ali daquele movimento de caminhões, tá? Então, foi feito esse estudo, avaliando algumas áreas, então tem lá uma mapinha mostrando, inclusive eu selecionei esse artigo que ele fala um pouquinho do ArcGIS, né, vocês utilizaram esse software, né, CAGIS, então, para vocês verem a importância, como eu falei, as disciplinas, elas estão todas integradas, e você pode, o João colocou ali uma região que está dizendo onde tem mais, né, que é bem complicada, é a região próxima ali do porto, né. Eu, como sou de Paranaguá, não sou muito GPS em Paranaguá, eu sempre me perco, né, então, realmente fica, né, bem complexo quem mora nas proximidades. Isso não acontece só no Porto de Paranaguá, acontece com o Porto de Santos, né, com o Porto de Pernambuco, lá em Suape, todas as regiões, né, no Brasil, a gente já comentou um pouquinho, a gente tem muito esse transporte esse modal via terrestre, né, então a gente utiliza muito de caminhões, né, eu que subo e desço a serra aí, sei o quanto, né, algumas épocas ali tem mais caminhão do que carro na estrada, né, então, e realmente o caminhão usa diesel, né, que é um combustível muito mais poluente que o óleo, que a gasolina, desculpa, e que o álcool, né, então acaba emitindo uma quantidade muito maior de dióxido e monóxido de carbono, tá, então, quando vocês veem aquela fumaça escura, tem bastante monóxido de carbono, tá? Então, e essa concentração, né, de poluentes não é renovada, então fica acumulando ali e causa todas essas imagens ruins que a gente vê, principalmente, tá? É bem difícil, eu peguei esse artigo porque foi difícil achar um artigo, tá muito relacionado à poluição atmosférica à saúde, tá? Então, boa parte dos trabalhos se vocês procurarem, eles vão estar falando muito da questão da saúde, de idosos, saúde de crianças, problemas respiratórios que a população coloca. No artigo, inclusive, ele faz uma comparação bem curtinha ali, com o número de casos, acho que não lembro se bronquite ou asma que tem em Paranaguá, tá? É bem elevado, né? Então, isso justifica, né, o fato de Paranaguá não ter uma qualidade do ar adequada, né? Então, esse trabalho, ele utilizou de um indicador, né, para fazer essa avaliação da qualidade, e mostrou que realmente as áreas próximas ao porto são áreas com uma qualidade inferior, e isso implica em N coisas, tá? Inclusive valor, custo, tá? Um terreno próximo ao porto, com certeza é muito mais barato do que um terreno mais afastado, próximo a uma área mais verde, tá? Isso não acontece só em Paranaguá, acontece em qualquer lugar, digamos, do Brasil, que regiões com uma qualidade de ar melhor, né, por exemplo, não próxima à região central, isso tudo acaba influenciando, porque influencia na qualidade de vida da população, tá? Então, quando você mora próximo ao porto, a vias que chegam até o porto, você está inalando indiretamente, porque ninguém vai se fechar dentro de casa, né, eu já falei para vocês, que ninguém vive numa bolha entrando ar só para vocês respirarem, então, eu diria que é uma das poluições mais complexas de se lidar, porque você não fecha o nariz. Uma água contaminada você consegue não tomar, né? Se você souber que aquela água está contaminada, você vai atrás de outra. A poluição atmosférica, você não fecha o nariz e fala, não vou respirar mais e vou ficar aqui, não quero saber desse ar. Não, você morre daí sim. Ou você respira ele poluído, ou você morre sem ar, tá? Então, realmente são escolhas, né, e dificuldades que têm que ser feitas, né, nessa questão quando
da distribuição do planejamento urbano nas cidades, tá? Então, a poluição do ar entra nesse sentido. Então, eu vou abrir aqui, voltar aqui para a apresentação, bem rapidinho, tá? Então, quem não leu o artigo, por favor, leia o artigo, não é um artigo grande, tá? Quem não leu o anterior, por favor, faça o primeiro, depois faz o segundo, tá? Porque hoje já tem mais atividade, tá? Então, não dá para deixar acumular muito aí, que senão vocês vão... Bom, eu sei que vocês têm outras APNP, vocês têm projeto integrador, sei bem, porque acho que só tem uma orientada minha aqui. Nós ficamos no pé de vocês, mas tem que se organizar, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se vê alguma só... Então, a minha apresentação, ela tá bem conceitual, tá? Bem o que é, digamos assim, tá? Então, é só para relembrar, né? E a ideia é justamente isso. A Fer vai falar depois que eu terminar aqui, porque a ideia é que a gente faça esse link, ela também vai retomar alguns conceitos com vocês, e no final a gente vai fazer essa relação, né? Porque Paranaguá tem o porto, né? Não tem como não existir. A economia de Paranaguá precisa do porto, né? Para N coisas, principalmente questão financeira do município. E nós estamos numa região, né? Então, muito importante, nós temos unidades de conservação, né? Então, a gente vai tentar hoje fazer um pouquinho dessa relação para vocês, mostrar dessa importância e mostrar que, assim, é possível fazer um monitoramento, melhorar essa qualidade do ar aqui no nosso litoral. Quando eu falo em melhorar a qualidade do ar, eu falo em melhorar a saúde da população, tá? Saúde física, saúde mental, porque também um ambiente bonito, né, um ambiente limpo, um ambiente saudável para a nossa cabeça, digamos assim, né. Então, poluente atmosférico, né, acabei de falar, né, nós temos N poluentes, né, então vai ser essa substância, né, que ela vai estar presente na atmosfera e vai se fazer, chega a uma determinada concentração que vai fazer mal, tanto para seres humanos, vegetação, animais, bem materiais, né, por exemplo, chuva ácida, prejudica solo, prejudica estátuas, construções de mármore e de outros materiais, tá? Então, temos vários poluentes, né, que vão ser gerados a partir, principalmente, de processos de combustão, tá? Processo de combustão, então, coloco aí todos os veículos, né, então, o carro, o caminhão, o ônibus, eles fazem um processo de combustão lá no motor, que gera essa concentração, geram esses gases, né, lá da química, a gente lembra que todo o processo de combustão gera dióxido de carbono, CO2 e água, tá? Aqui que vai depender do impacto, a concentração, quantidades de carbono, tá? Então, combustíveis que tem muito mais carbono, que é o caso do diesel, ele vai, né, vocês lembram lá de, como é que é? Uma reação química, equilíbrio, se eu tenho 12 carbonos nos reagentes, eu tenho 12 carbonos nos produtos, né? Então, quanto mais carbono eu tiver no meu combustível, mais dióxido de carbono eu vou ter emitido, tá? Estão com saudades da química? Não. Não, mas a química orgânica é a mais tranquila das três, gente. Fontes de poluição, né? Então, nós temos as naturais e as antropogênicas. Tá? A gente já vai falar um pouquinho mais da classificação dos poluentes, tá? Então, as naturais, né, que são, né, como o nome já diz, são as que vão ser geradas a partir de processos naturais, tá? Então, por exemplo, aí quem mora na praia sofre muito com maresia. Agora nós vamos entrar na primavera, né, apesar de eu já estou me sentindo na primavera, porque além de mais calor, já tem flor bonita para tudo que é lado. Aqui em Curitiba tem muito ipê, então a cidade já está ficando florida. Então, a polinização, vulcões, né? Ninguém controla a erupção de um vulcão, então tem as emissões, tá? Aí vocês podem levantar
assunto que, né, está em alta, as queimadas. A queimada, né, ela não vai ser, o que acontece? Ela foi provocada muitas vezes, né, então, acaba sendo um processo que o homem, né, apesar de acontecer, o homem acaba provocando esse processo, tá? E as antropogênicas, né, que são aquelas que nós provocamos. Então, indústria, transporte, a geração de energia, tá? Então, nem todas as fontes de fontes de geração de energia são fontes limpas, tá? Inclusive, geração de energia é um tema que nós vamos trabalhar dentro da disciplina de análise ambiental. Então, por exemplo, as termoelétricas, eu utilizo a queima de carvão para gerar calor, para gerar, né, a emissão. Então, eu tenho uma emissão grande, né, também dentro dos processos de geração de energia. Porém, isso tudo, gente, hoje nós temos muitos meios de controle, tá? Eu tenho equipamentos que fazem o controle, né, a transformação de um gás muito poluente num gás menos poluente, né? Então, em filtros que retêm material particulado, eu tenho várias formas de controlar toda essa emissão. Então, hoje não tem níveis muito piores, né, de índices, né, a poluição atmosférica não está pior, porque nós temos as legislações que vieram, né, para controlar principalmente a indústria, tá? Então, eu diria que hoje a indústria não chega a ser o maior poluente. Nossa maior poluição atmosférica hoje vem principalmente dos veículos de transporte, né? Se a gente pensar em uma indústria, ela precisa de licenciamento ambiental, ela precisa de alvará de funcionamento. Então, existem lá as indústrias clandestinas, as indústrias irregulares, mas a grande maioria das indústrias, se ela tem uma emissão de material particulado, ela vai ter um equipamento para controlar, um filtro, né? Vocês já viram uma serralheria, ela é toda fechada, assim, com telas, né? Por quê? Para não emitir todo esse material particulado para a vizinhança, né? Lá em resíduos, a gente já falou em algum momento da questão da incineração, por exemplo, né? O IAP não libera locais que, né, incineração é a queima dos resíduos, né? Então, dependendo do material que eu queimo, eu tenho geração de dioxina, geração de furanos, compostos muito tóxicos, né? E esse material, ele pode ser retido e não jogado diretamente na atmosfera. Não existe, por exemplo, um incinerador, né? Pode existir clandestinamente, né? Que tem essa emissão desses materiais poluentes direto na atmosfera, tá? Diferente, né? A gente falou um pouquinho, eu lembro dos nossos encontros presenciais, os veículos, a gente já falou que teve todo um processo de evolução, né? Hoje os carros novos são muito menos poluentes do que os carros mais antigos, né? Mas os carros mais antigos estão aí ainda em uso, né? Você até falou, por exemplo, que o IPVA, se em determinado momento você para de pagar IPVA, mas é exatamente quando o carro vai dar mais manutenção, mais gasto para as rodovias, se a gente pensar, né? Um carro novo, ele não vai causar tanto buraco na estrada, o catalisador, lá o filtro de ar, todos esses parte mecânica lá do carro, ele é novo, ele está reduzindo tudo que ele pode. Diferente de um carro de 20, 30 anos, né, que vai ter toda essa emissão muito maior, tá desregulado o escapamento. Vocês já viram algum carro assim sendo aquela fumaça preta, né? Então, significa que aquele carro está com algum problema na mecânica dele, alguma coisa não está regulando e não está controlando adequadamente o ar, tá? A emissão dos gases desse processo de combustão. Então, a gente tem uma geração muito grande, por isso que se fala tanto na importância de você utilizar outros meios de transporte, né, que utiliza muito uma pessoa em um carro, né, então, a emissão, né, a possibilidade, eu vi que agora, por exemplo, aqui em Curitiba, com a quarentena, o preço das bicicletas foi lá em cima, né, o pessoal comprou muita bicicleta, tem muita gente andando, né, inclusive eles aumentaram a malha de ciclovias aqui, por exemplo, eu moro próximo da rodoviária, antes não tinha um trecho aqui bem na frente da rodoviária, agora já tem ciclovia em todo esse trecho,
né? O pessoal, porque, não quero pegar Uber, porque eu vou ter contato com outra pessoa, não quero pegar o ônibus, os ônibus aqui ficaram bem vazios durante o período da pandemia, pensando, né, no contato. Então, o pessoal utilizou um pouco mais esses meios de transporte mais sustentáveis. A bicicleta foi um deles que ganhou bastante espaço, né, e não tem emissão nenhuma, né? Claro que o processo de produzir uma bicicleta, nós temos a borracha e tal, ele vai ter uma emissão, sim, mas, né, pensando no uso do dia a dia, eu tenho uma redução bem maior, tá? Então, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma viagem. Fontes de poluição, né? Então, tem as fontes fixas e fontes móveis, né? E pegando esse gancho que eu estava falando agora, desse controle que principalmente a indústria acaba tendo, bem significativo, o que acontece? A indústria tem uma chaminé, a indústria tem um equipamento que vai fazer esse controle dessas emissões. As fontes móveis, né, que a gente coloca aqui automóveis, caminhões, ônibus, navios, barcos, tá? Até o avião pode pensar, não é tão poluente. O combustível que o avião usa é bem poluente, tá? E pode parecer, um voo transporta tantas pessoas uma determinada hora, mas também o volume daí é proporcional, né? Tantas horas ele usa um volume muito significativo desse determinado combustível, tá? Então, as fontes, eu tenho, né, o importante é que eu faça o controle tanto das fontes móveis quanto das fontes fixas, para evitar essa emissão, tá? As fixas, a gente falou bastante da questão das indústrias, tá? E outra classificação, principalmente esse daqui está na resolução do CONAMA, tá? Então, vocês pensarem um dia em fazer um monitoramento da qualidade do ar, né? Então, uma proposta de monitorar o ar. Eu tenho os poluentes primários e poluentes secundários, tá? Então, os poluentes primários são os principais responsáveis hoje pela poluição, tá? Então, aqui tem uma listinha, dois que vocês com certeza já sabem, né? Conhecem, escutam muito: monóxido de carbono e dióxido de enxofre, né? Dióxido de carbono também. Aqui eu não pus todos, mas são os mais básicos, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, eles são diretamente lançados na atmosfera e não sofrem nenhum processo de transformação, diferente do que acontece com os secundários, tá? O principal secundário super conhecido, né, é o ácido sulfúrico. O que acontece? Como é que se forma o ácido sulfúrico lá na atmosfera, né? Então, vamos lembrar da química lá que vocês tiveram no primeiro ano. Você vai ter a quantidade de ar, né, e vou ter os óxidos, ok? Então, posso ter o dióxido de enxofre, né, por exemplo, SO2, ele vai combinar com a água e vai formar, né, o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico é um dos principais, né, então, quando a gente fala chuva ácida, é o principal ácido sulfúrico, mas eu posso, por exemplo, ter o ácido carbônico. Ácido carbônico só que o ácido carbônico ele é muito instável, né, que é o que é utilizado lá para os refrigerantes. Então, ele se separa, digamos assim, ele rompe rapidamente, então ele não é tão estável, mas todos esses ácidos se formam lá na atmosfera, então por isso que eles são secundários, eles não são emitidos diretamente, né, por uma fonte de poluição, tá? Então, ácido nítrico também, e o ozônio também, ele é formado, tá, por meio de moléculas de O2 com oxigênio. Aqui já estou quase finalizando, alguns problemas, né, que nós tivemos. A poluição atmosférica, ela é bem recente, né, as discussões, e começaram principalmente, né, claro, o Brasil não, o mundo se industrializou, né, recentemente, aí já há alguns bons anos, mas se a gente pegar ao longo de toda a história da humanidade, é um período muito curto, mas digamos que está cada vez mais intenso, né? A partir que fizeram lá a primeira máquina lá do James Watt, a máquina a vapor, ninguém mais segurou o processo de industrialização em todos, né, em proporções diferentes, em diversos locais do mundo, mas
né, o berço disso tudo foi essa imagem, inclusive aqui da esquerda, do smog, é de Londres, é uma praça bem conhecida. Então, os primeiros problemas de poluição que foram diagnosticados, os primeiros estudos são lá do Reino Unido, né? Porque lá começou, a partir do momento que eles descobriram que eles podiam, né, desenvolveram as máquinas, a produção aumentou, né? E daí para frente só foi sendo produzido, a população trabalhando, só que ao mesmo tempo todo esse processo de produção começou a gerar diversos poluentes, e aí que vieram problemas, né, com a população, problemas relacionados à saúde, né, então, isso aconteceu em Londres, aqui a região mais clássica, né, digamos assim, é a região de Cubatão, que na década de 80, 90, Cubatão fica ali próximo a Santos, tá, que também, né, Santos tem litoral de São Paulo, a região também pelo Porto, lá de Santos, que é um porto super importante aqui no nosso país, aumentou essa produção e a região as indústrias não tinham essa preocupação com a emissão, né, dos controles, né, não tinha legislação, né, então acabou que a população sofreu muito inicialmente com essa emissão desses gases, doenças, pessoas morrendo por problemas respiratórios, né, então aí, depois disso, vieram todos os cuidados, controles, né, depois de, né, na verdade, tudo tem que morrer pessoas, parece que para as coisas, né, o problema tem que aparecer de forma bem escancarada, digamos assim, para depois o pessoal pensar no que fazer, né, a gente não trabalha muito com a prevenção, né, a gente trabalha com a remediação. Então, aqui no Brasil foi a região de Cubatão, né? Não sei se alguém conhece, alguém foi para lá, mas não só o ar, mas o solo daquela região ficou muito poluída. Foi uma área super industrializada, né? E acabou que depois eles fizeram um processo de recuperação, melhorou, mas eu vi um estudo que uns anos atrás eles tinham dado uma relaxada e a região estava com uma qualidade do ar inviável novamente, tá? Então, é, a nível mundial, então, como coloquei ali na imagem, nós temos smog em inglês é neblina, é fumaça, tá? Então, o que aconteceu? A cidade começou a ficar muito poluída, né? O ar começou a ficar muito ruim e as pessoas começaram, né, a ter problemas respiratórios. Sempre no caso de problemas respiratórios, a população que é mais suscetível são os idosos, pessoas com problemas respiratórios e crianças, tá? Então, a população sofreu bastante, né? Hoje já tem todo um processo de cuidado, né? Não demorou muito tempo, né? A população já sofreu, eles já imediatamente começam a controlar, tá? Outro problema que a gente tem em função dos poluentes atmosféricos é a chuva ácida, tá? Aqui para nós, no Brasil, isso é bem ruim, porque nós somos um país muito agrícola, então a acidez do solo muitas vezes inviabiliza a produção de algum alimento, então tem todo esse cuidado, tá? A poluição atmosférica não acontece localmente, tá? Diferente muitas vezes ali por exemplo, os poluentes vão sair próximo da região, então, por exemplo, toda a poluição atmosférica aí do porto, dos caminhões, navio, eles vão concentrar, né, como o estudo mostrou, muito próximos bem próximos à região. Claro que vai afastando, vai formando, vai se afastando, vai ter uma dispersão. Mas a chuva ácida, ela pode ocorrer, tá, em diversos locais, não significa necessariamente a concentração, né, vai estar só ali. Então, às vezes, eu tenho a poluição, a chuva ácida em vários locais espalhados da região. E outro problema, tá, tem acontecido principalmente agora que a gente está num período bem seco, né, a inversão térmica, acontece principalmente nos grandes centros urbanos, então se vocês colocarem inversão térmica Brasil, vocês vão cair automaticamente numa foto de São Paulo, tá? Aqui em Curitiba eu já vi alguns dias isso acontecer, mas é uma concentração, né, que acontece, eu tenho uma camada de ar mais frio, né, que vai formar uma quente no meio, então os poluentes vão se concentrar ali, porque a camada de ar quente segura, e uma camada de ar
frio. Isso normalmente acontece, às vezes, no final de tarde, tá? Então, podem ver essa camadinha cinza, é essa concentração de ar que vai acontecer desses poluentes, tá? Isso é bem característico dos grandes centros urbanos, né? Porque concentra caminhão, carro, indústria, né? Uma emissão muito grande de poluentes atmosféricos, né? Atmosféricos. Existem hoje no Brasil, os grandes centros urbanos fazem monitoramento, tá? Por exemplo, São Paulo tem, inclusive, o rodízio de carro para reduzir a quantidade de carros circulando, né? Não funciona de forma tão eficiente, porque o pessoal, às vezes, acaba tendo 2 carros para poder circular, né? Eu conheço uma pessoa que mora em São Paulo que justamente tem 2 carros, até porque ele trabalha na região central de São Paulo, então tem 2 carros com placa que ele acaba conseguindo todo dia circular com aquele carro. Mas aqui em Curitiba, né, não só Curitiba é a região metropolitana, né, porque Curitiba, a indústria acaba concentrando na região metropolitana, apesar de nós termos um bairro, né, Curitiba inicialmente é região industrial, é a região próxima aqui as indústrias começaram em Curitiba do lado da rodoviária, tá, essa rodoviária, não a velha, a rodoviária que acredito que muitos de vocês já vieram aqui próximo ao Shopping Estação. Então, ali a gente tem as primeiras fábricas, então essa era a região industrial de Curitiba. O que eles fizeram? Com o decorrer dos anos, eles jogaram essa região mais afastada, porque aqui é a região central de Curitiba, né? Então, acaba tendo uma concentração muito grande de pessoas. Eu, por exemplo, que moro bem próximo, a minha rua tem, cada quadra tem 3, 4 prédios, o meu prédio tem 20 andares, então acaba tendo uma concentração muito grande da população. Então, eles tiraram, não sei se alguém já ouviu falar, que em Curitiba nós temos um bairro chamado SIC, que o nome dele se chama, o apelido é SIC, né, mas é a cidade industrial. Então, eles jogaram as indústrias para uma determinada região, né, então, vocês vão ficar todas aqui, né, a população não chega perto, digamos assim, né, tem muitas residências próximo, mas eles tentaram tirar a população próximo, né, da indústria. E ali, muito próximo, essa região, ficou a Araucária, que nós temos também a Repar, a Petrobras está ali, então, algumas regiões de Curitiba ficaram bem concentradas as indústrias, tá? Então, em Curitiba eles tentaram fazer, né, nós temos bem característicos os municípios da região metropolitana em função das suas atividades, por exemplo, Piraquara, Quatro Barras até tem, mas, por exemplo, Piraquara é a região onde tem um manancial que abastece, então não é uma região de indústrias, tá? Por quê? As indústrias iam ficar perto do manancial que abastece, então eles, digamos, existe um pequeno planejamento, né, pensando nisso, de conter as indústrias, a população em determinadas regiões, para que essa concentração seja um pouco mais concentrada em alguma região. O IAP tem alguns pontos de monitoramento, tá? Então, eu lembro de cabeça que tem, por exemplo, bem no centro, ali na Santa Casa, na Praça Rio Barbosa, tem monitoramento, tem em Colombo, tem em Araucária, acho que aqui tem Ouvidor Pardinho, então eles colocaram alguns pontos de monitoramento, justamente espalharam pela cidade e região metropolitana para ver esses índices, tá? Curitiba, se vocês entrarem no site do IAP, não sei se ainda está atualizado, mas eles publicavam esses relatórios, né, que tem monitoramento online, então o equipamento traz lá e mostra a informação da concentração em determinado horário, só para vocês terem ideia, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, então você tem lá os determinados valores do dia, e faz a indicação, a qualidade do ar boa, ruim e péssima, né, então, isso acontece em Curitiba, São Paulo tem, eu acho que eu mandei para vocês, mas posso retomar um vídeo que mostra, acho que Campinas, eles fazem, São Paulo, várias cidades, né, que São Paulo não é só a capital, o interior de São Paulo tem também uma atividade industrial muito grande, as cidades também são grandes, então tem muito monitoramento dessa qualidade do ar, tá? E fazem esse monitoramento indicando, né, essas informações, muitas vezes a prefeitura tem acesso, se a prefeitura não é a organizadora do monitoramento, para pensar em estratégias, né, de melhorar a qualidade do ar, pensando na população,
tá? E existem, né, vários desses monitoramentos acabam resultando em comparar dados com a saúde, tá? Então, índices de casos de rinite, de asma, ou internamentos, principalmente internamentos por doenças respiratórias, né? Tá certo que agora com o Covid entrou aí, né, os sintomas respiratórios, né, também são, o Covid afeta justamente essa parte do respiratório, então acaba tendo essa importância na relação, pensando nos municípios desse monitoramento, tá? Aqui eu coloquei, só para vocês saberem, então, nós tivemos uma atualização, tá, o último CONAMA é de 2018, e ele estabelece esses padrões a nível nacional, tá, e o que acontece, né, como todas as legislações, eu tenho, né, no caso aqui no estado do Paraná, nós temos uma resolução da SEMA, tá, que vai dizer toda essa resolução. Eu nem vou colocar essa resolução lá para vocês, tá? Quem tiver interesse especificamente, eu posso mandar por e-mail, mas é uma resolução que tem várias tabelas, e conforme o equipamento que você tem na sua indústria, ele tem lá um limite de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxigênio, enxofre, tá? O que influencia muito na geração? O tipo de combustível que eu utilizo, tá? Então, na indústria eu posso usar lenha, eu posso usar carvão, eu posso usar óleo, combustível, posso usar resíduo, tá? Eu sempre falo para vocês que a geração de energia a partir de resíduos é uma grande saída para o mundo, né? Porque a gente vai se livrar de um problema, que é a geração dos resíduos, e solucionar outro, que é a falta de energia, né? Então, o Brasil ainda é um pouco lerdo nesse sentido dessa tecnologia, mas acredito que com os anos ela tem só ganhado espaço, tá? Porque a gente segura muito o processo de poluição. E também tem uma lei estadual que vai falar um pouquinho dessas questões, tá? Do monitoramento. Então, mas vocês conseguem achar isso no site, isso daqui é só para vocês saberem, tá? Porque resolução, sempre falo para vocês, CONAMA não precisa decorar, vocês têm que saber que existe uma resolução, né, do CONAMA falando sobre qualidade do ar. Vocês vão colocar no Google e vocês vão saber o número lá. Certo que alguns concursos, às vezes, acabam cobrando, tá? Às vezes, um número específico, mas, né, eu não vejo necessidade, tá? E, finalizando aqui, que é um conceito também principalmente aqui que está dentro da resolução CONAMA, eu tenho os padrões primários e padrões secundários, tá? Pensando na saúde da população. Então, eu tenho o que seriam os primários. Significa que as concentrações desses poluentes, eles vão ultrapassar e podem afetar a saúde da população, tá? E no caso do secundário, ele vai afetar o bem-estar da população e também pode causar um mínimo dano, né, à fauna e à flora, tá? Então, ele é um pouquinho, né, digamos, mais restritivo, né, vai causar um impacto um pouco maior, certo? Então, assim, já pelo horário, vou fazer minha finalização aqui, acho que falei bem mais do que eu achei que eu ia falar, mas tenham, assim, em mente que a poluição atmosférica, ela está aí, né, a gente não consegue fazer um retrocesso na indústria para evitar, né, o que a indústria tem procurado junto com órgãos ambientais e processos de tecnologia? Utilizar equipamentos, né, que eu possa fazer o controle de todo esse material, porque já existem tecnologias, né, diversas formas de controlar. Poluição atmosférica relacionada a meios de transporte, né, então, existem políticas, né, de municípios, de incentivo à melhoria no transporte, né, por exemplo, a criação de ciclofaixas, isso tudo ajuda com que a população utilize menos o transporte, né, o transporte que vai causar poluição, a utilização, né, de outros meios de poluição, né, para evitar esse aumento, e formas de monitorar, né, hoje a gente tem já, por exemplo, o trabalho que vocês leram, posso fazer por meio das prefeituras, universidades, esse monitoramento nas cidades e pensar em estratégias, né, que eu possa melhorar a qualidade da população,
tá? Se eu moro próximo do porto ou de uma indústria, que eu posso melhorar na qualidade do ar da minha casa, ali, na minha proximidade? Investir em área verde, tá? Então, eu diria que é uma boa saída, né? Não vou dizer que é a solução, né? Mas a questão de você reflorestar, investir em área verde, ajuda muito na qualidade do ar, né? Nesse ciclo de redução, né? Pelo processo de fotossíntese, as plantas conseguem captar esse dióxido de carbono, né, que vai reduzir muito a concentração. Então, por isso que você fala tanto, né, na questão do desmatamento, significa o quê? Que se eu estou tirando área verde, eu estou contribuindo para piorar cada vez mais a qualidade do ar, né? Faço desmato tudo, construo um monte de indústria, tô ferrando com tudo, né? Não significa que eu não posso ter indústrias, mas também para eu ter indústrias eu tenho que cuidar das outras formas que eu posso manter, né, e se controlar essa emissão que a indústria tem, tá? Então, pense em estratégias, né? Se um dia vocês precisarem montar um plano de monitoramento, todas essas possibilidades. Na internet tem vários vídeos, tá? Eu tenho alguns vídeos salvos, mas eu sei que vocês estão um pouquinho apurados, acabei nem mandando, mandei só esse que está falando um pouquinho da relação do Covid, né? Ele relaciona um pouquinho a saúde com os índices, aonde que concentrou um pouco mais o Covid, pelo estudo vocês viram que foram nas áreas mais industrializadas, né? O estudo iniciou lá na Itália, na região norte. O vídeo não é obrigatório, tá? É que eu estava vendo, achei bem interessante essa relação que eles fazem. É um estudo inicial, tá, gente? Não é nada ainda 100%, né? Mas pelos dados que eles têm, foi nisso que eles chegaram. Então, cuidar, né? Investir bastante nas áreas verdes, né? E nas formas que nós temos controle, certo? Se alguém tiver alguma pergunta bem específica, pode mandar aqui no chat. Qualquer coisa eu respondo por aqui ou depois no final eu posso fazer, tá? O conteúdo é bem mais, tá? Podia ficar aqui falando com vocês, né? Abrir para vocês perguntarem também ou darem sugestões, mas a gente está tendo que ser um pouquinho mais objetivo e enxuto nesse momento para dar conta de tudo, certo? Agora vou passar para a Fer e ela vai assumir o. Beleza, Jô. Antes só de eu começar, vou pedir para o pessoal que não. Eu deixei ali no chat, né, para vocês enviarem os nomes para a gente registrar a chamada. Eu fui controlando aqui, mas não esqueçam, né, quem entrou depois, de registrar aqui o nome no chat, tá bom? Deixa eu colocar aqui então para apresentar. Acho que deu certo, né? Apareceu. Então, pessoal, como a professora Joana já comentou, né, nós tentamos pegar pontos das nossas emendas em que a gente pudesse fazer alguma relação para trabalhar de forma conjunta nessa PNP. E aí, nosso primeiro tema, né, é justamente trabalhar a contribuição das unidades de conservação para conter ou para minimizar a poluição, mas para isso a gente precisava, então, rever alguns conceitos importantes, né, que a gente já tinha iniciado lá a conversa nas aulas presenciais, mas aí precisamos interromper, né, bem no momento em que a gente ia estudar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação aqui no Brasil. Então, por isso que eu vou tentar passar assim de forma rápida, né? As leituras estão servindo para adiantar isso, adiantar a leitura de vocês sobre os conceitos, para que nos encontros a gente possa trabalhar com a parte mais aplicada, possa trabalhar com os exemplos, tá? Mas aí, se ficarem dúvidas, a gente vai retomando. Então, se vocês lembram lá das nossas primeiras aulas presenciais, né, a gente estava vendo de uma forma bem detalhada o histórico da criação de áreas protegidas no mundo, e depois a gente começou a ver especificamente aqui no Brasil como foi esse processo, né?
porque como foi um processo bastante conflituoso, né, pela falta mesmo de instrumentos legais e legislações que orientassem isso, que regulamentassem isso, a gente teve uma série de conflitos com as populações, né, onde essas áreas eram instaladas, e a gente sofre com esses conflitos até hoje, principalmente aqui na região do litoral do Paraná. Então, por isso que é importante a gente rever esse histórico para compreender como foi o processo. Então, nós vimos lá, né, com detalhamento no mundo, né, como as conferências internacionais elas foram importantes nesse contexto, né, em trazer essa problemática da perda da biodiversidade para a discussão global, e aí pensando nas estratégias, né, o que a gente poderia fazer para conter esse problema, até que a criação dessas áreas protegidas é tida, né, como a principal estratégia para a gente conservar a biodiversidade. Então, no artigo que eu deixei para vocês fazerem a leitura, e a primeira atividade dessa PNP, ele é uma das referências que eu uso nas aulas, né? Então, algumas das coisas que eu consegui adiantar lá nas nossas aulas presenciais, vocês conseguiram ler ali. Ele fala justamente desse processo, né? Desse processo de construção de uma política de proteção e conservação aqui no Brasil, até a gente chegar no momento de organização de um sistema, né, que é o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que aí sim organizou todas essas modalidades de áreas, disse o que pode e o que não pode em cada uma delas. Então, segundo o SNUC, né, aqui voltando para o conceito de forma rápida, né, o que é uma unidade de conservação? Ela é um espaço territorial, incluindo todos os recursos ambientais dessa área e as águas, né, que tenham características naturais relevantes. Então, não é qualquer área nativa em que a gente vai criar uma unidade de conservação. Ela precisa ter características relevantes, ela precisa concentrar uma riqueza de biodiversidade, né? Ou às vezes ela é uma área de uma espécie ameaçada de extinção, então ela tem que ter uma característica relevante para ser criada. Né? Essa criação é feita pelo poder público e ela precisa ter objetivos de conservação e limites definidos, né? Então, tudo isso vem lá no instrumento de criação, qual que vai ser o limite dessa área e quais os objetivos de criação dessa área, né? Todas as unidades de conservação, como eu destaquei ali, elas têm, então, um regime especial de administração que é regido pelo SNUC, né? Se a gente for ver, o SNUC só saiu do papel só foi implementado e virou lei no ano 2000, né? Então é um processo bem recente, se a gente for avaliar com o histórico de devastação, né, da Mata Atlântica, do Cerrado, dos outros biomas que já sofrem bastante com perda de biodiversidade, né? Então explica um pouquinho os conflitos que a gente tem envolvendo essas áreas protegidas. Aqui nas imagens eu sempre gosto de usar imagens de unidades de conservação. Então, a gente tem o Parque Nacional Serra da Capivara, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, e aqui há uma RPPN na Cabeceira do Prata, que fica na região de Bonito, né, em Mato Grosso do Sul, que são pontos turísticos do Brasil e todas elas são unidades de conservação, tá? Então, o SNUC também, como vocês viram lá na leitura do artigo, ele organizou todas essas áreas, essas unidades, né? E ele dividiu elas em dois grupos: um grupo de proteção integral e um grupo de uso sustentável. No grupo de proteção integral, a gente tem 5 categorias de unidade de conservação e no uso sustentável 7, incluindo uma categoria que permite a criação por proprietários privados, então ela pode ser uma reserva particular. Nós temos aqui no litoral várias delas, né? Uma bem conhecida é o Salto Morato, lá em Guaraxaba, que tem a cachoeira, né, do Salto Morato, que ela é uma propriedade privada da Fundação Boticário, né? Mas que faz parte, então, contempla essa categoria regida pelo SNUC, né? É claro que a gente veria isso também com muito mais detalhamento, né? O que pode, o que não pode em cada uma dessas categorias,
porque o SNUC detalha isso, mas de um modo geral, é importante a gente diferenciar os dois grupos. O grupo de proteção integral, o nome já diz, né? Vocês lembram bem aí, vocês viram ao longo do curso inteiro, a diferença entre proteção e conservação, né? Então, quando a gente está falando do grupo de proteção integral, a gente está falando de proteger esses recursos, de preservar essa biodiversidade sem permitir o uso direto, né? Então, você só pode fazer o uso indireto dessas áreas. O que seria o uso indireto? Visitação, pesquisa científica, sem ter a extração dos recursos ou o manejo dos recursos, né? Geralmente são áreas são unidades de conservação em áreas que estão super ameaçadas, ou que tem uma grande biodiversidade que precisa ser preservada, tá? Nesse grupo, a gente não pode ter pessoas morando, né, dentro dessas unidades de conservação, nem mesmo comunidades tradicionais, tá? Mas o grupo de uso sustentável, que foi inclusive uma inovação aqui no Brasil, essa discussão surgiu aqui, liderada muito pelo movimento do Chico Mendes, lá na Amazônia, que nós já conversamos um pouquinho sobre ele, né? De criar esse grupo que permita o manejo dos recursos naturais. Então, a gente tem aí no SNUC 7 categorias desse grupo, em que nessas áreas, nessas unidades de conservação, a gente pode manejar os recursos, a gente pode ter populações tradicionais vivendo dentro dessas áreas, né, e fazendo e contribuindo, né, com a conservação da biodiversidade. Então, basicamente, foi dessa forma que o SNUC organizou toda aquela bagunça nas legislações, né? Vocês viram lá na leitura como era bagunçado a criação dessas áreas protegidas. Algumas estavam vinculadas ao Ministério do Interior, outras do Ministério da Agricultura, porque a gente não tinha Ministério do Meio Ambiente. Então, o SNUC conseguiu organizar tudo isso, né? E lá na lei também está listado uma série de objetivos das unidades de conservação. O maior ou o prioritário deles é manter a biodiversidade, né? Como a gente já veio comentando, mas também proteger espécies ameaçadas de extinção, promover o desenvolvimento sustentável, proteger as paisagens, né? Essas áreas de grande beleza cênica que a gente tem aqui no Brasil, tanto que quando a gente vai olhar, né, as paisagens mais bonitas aqui do Brasil, ou os pontos turísticos mais visitados, assim, visando o ecoturismo ou turismo em áreas naturais, a gente vê que estão, né, localizados inseridos em unidades de conservação. Também proteger recursos hídricos, restaurar ou recuperar ecossistemas degradados, isso é bem importante, né? Porque nem sempre toda a área que está protegida ou inserida na unidade de conservação ela está numa boa qualidade, então muitas vezes precisa fazer o manejo, a recuperação aí dessas áreas. Bom, visa aqui também o incentivo, né, à pesquisa científica, ao monitoramento ambiental, promover atividades de educação ambiental e também proteger os recursos necessários, né, para a manutenção dos modos de vida das populações tradicionais. Então, vejam que é uma série de objetivos, né? Para cada um desses objetivos, a gente vai tendo estratégias diferentes. Então, algumas categorias, por exemplo, as categorias de proteção integral, elas conseguem cumprir mais esses objetivos voltados à biodiversidade, né? Enquanto as de uso sustentável estão mais voltadas a promover o bem-estar da população tradicional, as atividades de educação ambiental, né? Porque ela é mais flexível nos tipos de uso que a gente pode fazer dessas áreas, tá? Então, aqui, qual que é o panorama que a gente tem no Brasil hoje, né? Eu não sei, não lembro se eu cheguei a mostrar para vocês nas aulas esse painel das unidades de conservação, que é uma forma mais didática de apresentar os dados do Cadastro Nacional das Unidades de Conservação. Eles criaram esse painel, depois eu posso mandar o link de novo. Mas o panorama que a gente tem é esse número, né, 2.446 unidades de conservação. A gente sabe que esse número está desatualizado, porque
A implantação desse cadastro ela é recente e nem sempre os estados e os municípios enviam os dados, né, para que então o Ministério do Meio Ambiente consolide as informações, mas esse é o número oficial que a gente tem. E aqui do ladinho tem uma imagem, né, um recorte do mapa das unidades de conservação no Brasil, em que, assim, visivelmente, né, a gente consegue perceber que a maioria delas está concentrada na região amazônica, né, Cerrado, quase nada de unidade de conservação, Caatinga também, né, Mata Atlântica a gente vê que a maioria está concentrada justamente aqui na nossa região, litoral do Paraná, litoral de São Paulo, né, onde a gente tem esse maior fragmento de Mata Atlântica, o que restou de Mata Atlântica no Brasil, que só está protegido porque nós temos as unidades de conservação, tá? Inclusive agora no contexto que a gente está, né, das queimadas, os gestores dessas unidades eles têm feito um papel assim fundamental. Vocês devem ter visto o caso emblemático, né, de um servidor de CMBio que acabou falecendo com queimaduras graves, porque ele mesmo, né, foi tentar combater o fogo. Então, a gente ter a instituição de unidade de conservação nessas áreas, ela tem contribuído para gerir ali, inclusive, esse momento de crise, né? Claro que não é suficiente. Eu li os pensamentos da Maia, que agora eu estou vendo que ela, bem a hora que eu falei, ela comentou, né? E é justamente isso. Se a gente não tivesse essas áreas protegidas, talvez fosse mais difícil ainda a gente conter o fogo, né? Porque aí seriam áreas ou propriedades privadas ou áreas da União em geral, em que a gente não tem um sistema que regulamente, né, e que estabeleça planos de manejo para essas áreas, inclusive nesses casos, né, de acidentes ou de crimes ambientais, que é o caso. Como o João comentou ali, né, se fosse privado, é o que a gente tem visto, né, já saíram algumas notícias, né, e resultados das investigações, que a maioria dos focos de incêndio foi criminoso, né, e, e visam aí os interesses econômicos ali para a região, né, por conta da situação que a gente está de crise hídrica também, e desse momento de falta de chuva, né, culminou aí para várias situações para que a gente tivesse aí recordes, né, no número de focos de incêndio para o Pantanal. Alguns especialistas já dizem que a gente está chegando num ponto irreversível e que mesmo que a vegetação se recupere, a gente vai ter um outro ecossistema, porque o Pantanal foi muito afetado. Enfim, então as unidades de conservação criadas, né, principalmente ali na região da Amazônia, tá? Rapidamente, assim, para a gente ter um panorama sobre o litoral do Paraná, a gente tem 44 unidades de conservação aqui na região. A maioria delas são parques, então quer dizer que é uma categoria de proteção integral, né? Mas se a gente for ver ali nos gráficos, em área, as de uso sustentável são muito mais, são maiores, né? Em área, elas são maiores e de uso sustentável, principalmente pela presença das APAs, a Área de Proteção Ambiental de Guaraxaba e a Área de Proteção Ambiental de Guaratuba, que é uma unidade de conservação menos restritiva do SNUC. Então, pode praticamente tudo, né? Se a gente não tem uma gestão eficiente, ela permite população morando, ela permite atividades econômicas, né? Vocês moram aí dentro de APAs, né? A maioria de nós está inserido dentro das APAs e pode praticamente tudo aí nessa região. Então, tem alguns autores que até questionam, né, que as APAs não sejam consideradas categorias de unidade de conservação de tão flexível que ela é. Então, por isso, sim, é claro que a gente pode em outro momento detalhar muito mais a situação aqui no litoral do Paraná, mas só para vocês saberem, então, que a gente tem diversas categorias, né? Os parques são em maioria, mas a gente vê aqui que das 10 categorias do SNUC, a gente tem 5, né? Mais as reservas particulares.
E aqui tem um mapinha que o pessoal lá da Geografia em Curitiba elaborou, né, mostrando, indicando onde estão essas áreas, mas se a gente for ver, a maioria é de uso sustentável. Então, a gente já rompe com aquele discurso para o litoral que está tudo protegido e que não pode fazer nada, porque, na verdade, não é isso, né? O número, ali, o percentual de unidades de proteção integral em área é só 16%, né? São 16% do total das áreas protegidas que realmente a gente tem alguma restrição, né, para as atividades econômicas ou de manejo, tá? Mas um outro momento a gente pode detalhar mais essa situação. Mas o que é o foco, então, da gente conversar hoje, né? Quando a gente fala em criar essas unidades, ou criar outras modalidades de áreas protegidas, a gente não está conservando ou preservando só fauna e flora, né? Só as espécies aí presentes nesses ecossistemas. A gente está também preservando todos os serviços ecossistêmicos, né? Vocês viram lá também na leitura que eu deixei, que na verdade é um link do Ministério do Meio Ambiente, que ele separa, né, e ele conceitua de forma bem didática o que são os serviços ecossistêmicos. É bom que vocês estão craques aí nos conceitos, porque é isso mesmo, João. Por muito tempo, serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, eles foram utilizados como sinônimos, né? Mas para tentar, então, diferenciar esses conceitos, vocês viram lá no Ministério do Meio Ambiente o que ele dizia, né? Que os serviços ecossistêmicos seriam aqueles serviços, aqueles fluxos, né? Que acontecem na natureza entre as suas espécies e os ambientes, e seriam serviços ambientais aqueles serviços ecossistêmicos que tivessem algum benefício para os seres humanos. Foi essa diferenciação que eles fizeram de conceito, mas em muitas publicações e em muitas falas, vocês vão ver ainda que existem, às vezes, esse uso dos conceitos como sinônimos. Então, aqui nas imagens, por exemplo, que eu trouxe para vocês lá daquela. Eu acho que eu já mandei também essas páginas para vocês seguirem, que eles trazem informação científica de maneira bem didática. A gente poderia dizer, por exemplo, que aqui nas tecnologias da árvore, né, a questão do freio do vento, de elevador de água, sugador de umidade aqui subterrânea, todos esses processos aqui, né, são os serviços ecossistêmicos de uma árvore. Por isso que eles chamam ali as tecnologias da árvore, né, que nada mais são do que os processos naturais em que ela está envolvida. E aqui, nos serviços ambientais prestados pela floresta, a gente poderia ter essas duas interpretações, né? Que são serviços ecossistêmicos, né? Mas a maioria deles aqui tem benefícios para os seres humanos, então por isso que eles chamaram de serviços ambientais, tá? Então, desde o controle da erosão, da formação de rios voadores, redução da temperatura, manutenção aqui dos habitats aquáticos, né? Todos esses serviços são protegidos também no momento que a gente cria uma unidade de conservação, né? Então, você conserva todos esses fluxos naturais que a natureza já pratica, né, para ela sobreviver, mas ela também acaba fornecendo, então, todos esses benefícios para nós, seres humanos, né, para a manutenção da nossa vida e principalmente de uma qualidade de vida. Então, vocês viram lá também que esses serviços ecossistêmicos ou mesmo serviços ambientais, eles podem ser divididos em 4 grupos. Os de suporte, então, o processo de fotossíntese, que dá suporte à vida, a formação do solo, comida, água limpa, que são a base, né, para que a gente tenha vida. Os de abastecimento, então, os recursos aqui, né, o pescado, a madeira, o próprio serviço de polinização, são serviços de abastecimento, né? Então, a natureza nos abastece com esses recursos para que a gente desenvolva as nossas atividades. Aí a gente tem os reguladores, né? Controle de alagamentos, purificação da água, o próprio estoque de carbono, são serviços do grupo regulador. E a gente ainda tem um grupo cultural,
que mais recentemente que ele vem sido destacado, né, que é justamente, e hoje, agora na pandemia, a gente percebeu como esse serviço é importante, né? Tá todo mundo com saudade de estar em contato com a natureza, de ver uma paisagem natural, né? De sentir os cheiros, os sons. Então, esse serviço relacionado à estética, à recreação, à educação, é um serviço do grupo cultural e que as pessoas têm dado mais valor agora durante a pandemia. E todos esses serviços, então, eles geram vários benefícios, né, para nós seres humanos, desde benefícios locais, né, formação dos solos, controle da erosão, benefícios regionais, como a gente tem aqui o serviço de polinização, manutenção dos ciclos de chuva, que a gente tem também sofrido bastante, né, agora com esse processo de desmatamento lá na Amazônia tem afetado toda a nossa região aqui, sudeste e sul, né, com a falta de chuvas, porque a gente não tem mais a formação lá dos rios voadores, e ainda os benefícios globais, né, da conservação da biodiversidade como um todo, mitigação das mudanças climáticas, proteção dos recursos genéticos, né, são benefícios mais globais. É claro que a gente poderia detalhar, né? Cada um daqueles serviços tem mais uma série de benefícios que a gente poderia estar discutindo. Mas a partir disso, né, de todos esses impactos ambientais, incluindo a poluição e toda essa devastação aí da biodiversidade, os ambientalistas em geral ou os profissionais, né, das ciências ambientais, eles viram que não adiantava a gente usar, né, e bater nessa tecla de proteção da biodiversidade, porque outras pessoas que não estão preocupadas com isso não dão a mínima, né, para a gente conservar a fauna e flora, não conseguem ver os benefícios disso. Então a gente teve que se adaptar e começar a usar uma linguagem econômica, para que as pessoas entendam, né, na prática, o que significa perder biodiversidade, o que significa deixar de ter esses serviços ecossistêmicos, né? Ou agora, entendendo a diferença do conceito, os serviços ambientais para a manutenção da vida dos seres humanos. Então, lembram lá, eu acho que vocês já viram isso até com a professora Luciana, né? Lá na Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem alguns princípios, o princípio do poluidor pagador, então quem é poluidor precisa arcar com as consequências, né? E pagar pela poluição, assim como a gente tem ao contrário, o princípio do protetor recebedor. Então, a partir do momento que a gente penaliza, né, quem está poluindo, a gente também tem um instrumento lá na nossa política de meio ambiente que ela incentiva quem está protegendo, né? Então, a partir desse princípio, começaram uma série de estudos para valorar esses serviços ambientais prestados para a natureza. Vejam que complicado que é isso, né? A gente colocar um valor nesse serviço que a natureza nos presta de forma gratuita, né? Então, aqui nesse slide tem um serviço, uma publicação, né, do pagamento por serviços ambientais na Mata Atlântica, em que eles começam a pensar nesse valor econômico desses serviços aqui no nosso bioma. Então, os valores de uso direto, que é o alimento, a madeira, né, os medicamentos, de uso indireto, armazenamento do carbono, controle de cheias. Então, eles pegaram todos esses serviços e foram valorando, pensando em colocar um valor econômico para isso, né? Vocês já devem ter ouvido. Bom, deixa eu passar aqui no próximo exemplo, para vocês terem. Esse aqui é um estudo que foi publicado, né, reunindo alguns estudos de valoração de serviços, né, ambientais em várias regiões do mundo. Então, deixa eu ver aqui um exemplo, né? Lá em Camarões, aqui, eles valoraram o benefício da regulação climática das florestas tropicais lá no país. E eles chegaram no valor de 800 a 2.200 dólares por hectare por ano. Então, quer dizer que se eu manter 1 hectare de floresta no ano,
é o equivalente do que eu gastaria, né, com outras tecnologias e outras formas de manter a regulação climática, 2.000 dólares por hectare. Outro estudo aqui mostra lá uma bacia hidrográfica, né, no Havaí, que os benefícios da reposição ou da manutenção dos aquíferos chega a 2 bilhões, né, 2 bilhões e meio ali de dólares para esses serviços. Serviço de polinização na Indonésia, 46 euros por hectare. Então, as abelhas, elas são, né, não só elas, mas várias outras espécies, são polinizadoras e elas prestam esse serviço, é uma prática natural delas, né? Mas se a gente fosse valorar isso, chegaria a esse valor. Aqui no Brasil, né, houve uma discussão bem grande sobre o desaparecimento das abelhas aí nos últimos anos e se chegou a esse valor, que o serviço desses polinizadores é avaliado em 43 bilhões de reais aqui no país. E daí tem até essa brincadeira, né? As abelhas lá oferecendo todo esse serviço de forma gratuita e lá nós, né, com essa lógica aí de produção baseada no uso de agrotóxicos, matando todos esses polinizadores e depois tendo que fazer esse processo de forma mecânica, né? E gastando aí com equipamentos e, claro, passando todo esse custo para o consumidor final. Então, esses estudos, eles estão cada vez mais aprimorados, né? É claro que existe uma série de problemas em a gente colocar preço, né, nesse tipo de serviço. Vocês devem ter ouvido até algumas propostas malucas aí que têm sido discutidas na China, mas em outros países, de cobrar pelo ar, né? Então, assim como a gente paga já, né, pela água, é claro que na nossa conta de água a gente não paga pelo recurso em si, a gente paga pelo processo de gestão, de abastecimento, da infraestrutura, né? Mas a gente paga. E já existem algumas propostas, então, de cobrança pelo ar, né? Pensem a que ponto que a gente chegou. Mas, então, aqui no Brasil, a gente já tem alguns estudos, eles são bem recentes, né? Por exemplo, esse primeiro estudo que está aqui nos slides, ele é de 2010. É de lá para cá que a gente começa a usar essa linguagem econômica para tentar convencer parte da população que ainda não se preocupa com as questões ambientais e principalmente para convencer os governantes de que as unidades de conservação são importantes. Então, nesse estudo, a gente teve lá uma série de mapeamentos e cálculos mesmo matemáticos para dizer a contribuição das unidades de conservação em relação aos produtos florestais, em relação ao turismo, ao uso público, em relação à manutenção, né, dos estoques de carbono, produção de recursos hídricos e também a própria arrecadação por meio de um imposto, que é o ICMS ecológico, que é tema para a gente discutir numa próxima aula. Mas só assim, resumindo, eu vou depois, ao longo dessa PNP, a gente ainda vai voltar a ver esse material, esse documento, tá? Mas hoje eu trouxe aqui alguns exemplos só para vocês terem ideia. Esse documento, ele deixou claro que os serviços ambientais prestados pela natureza, se a gente for valorar eles são muito superiores ao que os governos investem no SISNAMA, lembram que é? Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, são todos os órgãos, né, as instituições federais, estaduais, municipais que integram o SISNAMA e que são responsáveis por aplicar toda a política de meio ambiente e por gerir as unidades de conservação. Então, vejam que essa balança está desequilibrada, né? A natureza nos fornece muito mais serviços de forma gratuita do que a gente investe na proteção aí desses recursos. E daí, nesse estudo, a gente tem alguns exemplos que mostram valores, né, e que deixam isso um pouco mais claro. Isso agora que eu vou estar falando são todos exemplos considerando apenas as unidades de conservação. Então, vejam,
a produção de madeira de maneira sustentável nas unidades de conservação, nas florestas, né, que é uma categoria de uso sustentável só da Amazônia, elas têm o potencial de gerar até 2 bilhões por ano, se a gente fizer o manejo sustentável. Esse valor é muito maior do que toda a madeira nativa extraída no país inteiro por ano. Então, é muito mais vantajoso economicamente a gente fazer o manejo sustentável do que sair com esses processos aí tradicionais, né, e bem ultrapassados de desmatar, colocar fogo, né, na floresta para vender a madeira nativa. Mesma coisa com a borracha. Todas as reservas, as 11 reservas extrativistas produtoras de borracha, elas têm esse potencial para gerar 16 milhões por ano. Elas estão concentradas principalmente na região amazônica, né? E a primeira delas é justamente a reserva em que o Chico Mendes fazia a defesa, né? Pela floresta e pela produção aí de borracha. Castanha do Pará também, ela tem um potencial, né, o manejo da castanha, só nas 17 reservas extrativistas que tem essa espécie lá, de gerar quase 40 milhões por ano. Se a gente for pensar aqui na questão da visitação dessas áreas, né, principalmente dos parques nacionais, que são aqueles que têm grande beleza cênica, paisagens bonitas e atrativas, se a gente investisse, né, na infraestrutura só dessas unidades que já existem, sem considerar outras áreas que ainda podem ser criadas, a gente tem o potencial de chegar a 20 milhões de visitantes e de arrecadar 2 bilhões por ano só com atividade turística. Né? Esse ICMS ecológico, que é esse imposto que os municípios recebem, né, por preservar essas áreas, nos 12 estados que ainda não tem lei que estabelece isso, eles poderiam estar arrecadando 15 milhões por ano. Sem contar, então, o estoque de carbono, né, que se a gente fosse valorar esse serviço das unidades de conservação e da floresta em pé, ele chegaria a 96 bilhões de reais, né? E ser quase 3 milhões de toneladas de carbono estocadas nas unidades de conservação. Então, às vezes, né, trazendo esses dados, as pessoas começam a entender a importância da gente manter essas unidades de conservação bem geridas. Só que não é o que acontece, né? Eu coloquei ali nesse slide a expectativa versus a realidade. Então, a expectativa era a gente chegar a todos esses valores anuais, né? Se a gente tivesse boas gestões. Mas aqui no gráfico tá, acho que está pequenininho, mas só para vocês saberem, né? Desse estudo, ele já está já completando 10 anos, mas a gente não teve um estudo nesse sentido mais atualizado. Então, a gente segue como base aqui, né, o que a gente tinha de investimento por hectare de unidade de conservação. Então, os Estados Unidos seguia aqui no ranking, que já tem, né, um sistema de unidades bem consolidado, e eles geram muita riqueza a partir das unidades de conservação. Lembram lá do Parque Nacional do Yellowstone, que foi o primeiro do mundo, né? Então ele é muito visitado. Eles investem cerca de R$ 150 por hectare. E o Brasil, lá no final da lista, cerca de R$ 4,43 por hectare, né? Parece piada, né? Na banca do meu TCC, da gestão ambiental, eu usei esses dados, né, para avaliar, e daí o professor da banca até brincou que não dá para comprar nenhuma cerveja, né, com o que eles investem para proteger 1 hectare de unidade de conservação. E se a gente vê o número de funcionários que trabalham nessas áreas, aí o gráfico inverte, né? O Brasil tem um funcionário para cuidar de 18 mil hectares de unidade de conservação, né? Sendo que ele só investe R$ 4 por hectare. Então, ele investe pouco e ele tem poucos profissionais para gerir essas áreas.
No meu TCC, então, da gestão ambiental, eu fiz esse cálculo para o litoral do Paraná, e aí o número é mais absurdo ainda. Na época, né, a gente tinha, foi em 2013, 2012, 2013, os dados, a gente tinha um funcionário para cuidar de 81 mil hectares aqui no litoral do Paraná. Então, a gente está com essa defasagem aí de pessoas, né, gerindo essas áreas. É por isso que em situações de crise, como a gente está vendo agora com as queimadas, a gente tem tanta dificuldade, né, em resolver os problemas, porque por mais que a unidade tenha plano de manejo, que, né, tenha esse planejamento, não tem pessoas suficientes para cuidar dessas áreas. Então, a gente só vai conseguir explorar todo o potencial delas a partir do momento que a gente investir, né, e abrir concursos para que profissionais como vocês, né, técnicos do meio ambiente, gestores ambientais, biólogos, veterinários, trabalhem nessas unidades, né? Então, essa é a realidade que a gente tem aqui. Um estudo mais recente, esse de 2015, Quanto Vale o Verde, ele tentou atualizar, não assim com o mesmo nível de detalhamento desse outro estudo, mas ele chegou a um valor bem interessante, que a cada R$ 1 investido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele gera R$ 7 em benefícios econômicos para a população, considerando todos esses serviços ambientais que as unidades de conservação protegem, né? Então, é aquele mesmo gasto que a gente vê, né? Enquanto a gente investe em saneamento, a gente tem um retorno muito maior em saúde, né? Diminui os gastos com saúde lá na frente. Então, é atuar de maneira preventiva, né? Se a gente faz isso com as unidades de conservação, a gente também tem uma série de benefícios, inclusive econômicos, tá? E aí, para a gente tentar fazer o link e fechando a apresentação, com a questão da poluição, né? Então, a gente já tem todos esses serviços ambientais já sendo mapeados e muitos deles valorados, né? Então, você colocando preço nesses serviços para tentar convencer, então, as pessoas de que é importante a gente atuar de maneira preventiva. E tem, aqui no Brasil, né, tem começado alguns estudos mostrando essa relação de como as unidades de conservação, principalmente essas próximas às áreas urbanas e às áreas industriais, como elas têm minimizado os efeitos, né, da poluição para a saúde humana e a própria saúde dos ecossistemas. Então, um estudo assim, pioneiro, né, nesse sentido, ele foi publicado o ano passado, mostra, né, como a Floresta da Tijuca fica ali no Rio de Janeiro, você já ouviu falar, né, da categoria floresta, e é onde estão lá os pontos turísticos, né, o Cristo Redentor está inserido dentro dessa unidade de conservação. Então, ela é bem visitada, ela contribui bastante para a economia por conta do turismo, mas esse estudo também mostrou o papel dessa unidade de conservação na absorção de metais pesados. Então, ela tem contribuído para manter o ar de todo o Rio de Janeiro ali mais limpo, porque a floresta está absorvendo esses metais pesados. Então, a gente ainda não tem uma forma de valorar esse serviço, mas a gente já consegue comprovar cientificamente que em regiões em que a gente mantém áreas de vegetação nativa, que a gente mantém a floresta em pé, ela está prestando mais esse serviço para nós, né? Absorvendo aí a poluição e impedindo com que o ar esteja mais poluído do que já está, né? Então é claro que ela não dá conta de tudo, porque se a gente for comparar a área da floresta para a quantidade de metais ou de outros poluentes que são emitidos, a balança não fecha. Mas ela é um bom indicativo para a gente começar a pensar em criar unidades de conservação em áreas, né, que sejam significativas para manter a qualidade do ar. Então, até o próprio artigo que a professora Joana lá mandou para vocês, né, dos líquens, vocês viram também como os líquens eles são espécies bioindicadoras e eles fazem esse mesmo processo.
eles absorvem os poluentes, né? Por isso que a gente consegue lá, a partir do estudo com líquens, saber quais regiões das cidades aqui do município do Paranaguá, foi o estudo, né, de caso, mas ele também é usado em várias outras regiões do Brasil, para saber qual bairro está mais poluído que o outro, qual região tem mais concentração, porque ele também presta esse serviço de absorver poluentes. Então, era essa conexão que eu queria trazer hoje para vocês, né? A gente tem vários outros serviços ambientais para poder explorar, mas a gente vai fazendo isso ao longo das próximas semanas dessa PNP. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, era bastante informação, né? Eu tive que trazer de forma mais rápida aí para não deixar passar algumas coisas que são importantes. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar agora. Nenhuma dúvida? Acho que o pessoal já está cansando, né? Pensando no almoço. Bom, se não tem dúvidas, pessoal, então era isso, né? A gente vai deixar as orientações para a atividade referente às apresentações de hoje, mas que é basicamente vocês fazerem esse link, né, entre serviços ecossistêmicos e os próprios serviços ambientais com a poluição, a partir também dos conceitos que vocês tiveram acesso nas leituras. Então, vai ser uma atividade mais simples, porque semana que vem a gente vai trabalhando também de forma mais aprofundada com outras relações, né, entre essas duas temáticas. Bom, pessoal, então, isso que a Fer falou, tá? Lá no AVA já tá tanto a minha apresentação quanto a da professora Fernanda, tá? Já tinha inserido, a gente tem a possibilidade no AVA só ocultar, então a gente vai organizando o material e de um dia para o outro vocês devem ver que as coisas já ficam disponíveis para vocês. Então, agora depois do almoço, a gente já deve postar o formatinho da atividade, mas é o que a Fer falou ali, de fazer um pequeno texto com essa relação, né, entre a poluição do ar e as unidades de conservação, pensando, né, colocando como foco o nosso litoral, tá, que é onde vocês todos moram. E também, como semana que vem não tem um encontro, tá, para a semana que vem, em função da carga horária da semana que vem, vocês vão ficar com um artigo, tá? Que vocês vão ter lá as orientações, mas acho que eu vou explicar um pouquinho já para vocês não ficarem com dúvida. É um artigo, um estudo de caso, é um artigo pequeno, tá? Pra vocês não ficarem com preguiça de ler, viu, Maia? E daí vocês vão ter que elaborar um banner, tá? Como se vocês fossem apresentar esse trabalho, como se essa pesquisa tivesse sido desenvolvida por vocês, tá? Então, nós vamos colocar o formato lá do banner, as orientações, que eu quero ressaltar aqui que é bem importante, qual que vai ser o exercício de vocês. E ler e entender bem, porque num banner você não pega o texto, cola, copia e cola, tá? Como, por exemplo, vocês respondem as questões do artigo, né? Muitas questões aí estavam, literalmente, não tem dupla, vocês estão cada um na sua casa, é tudo individual, Maia, tá? Sei que vocês estão morrendo de saudade de fazer com todo mundo as coisas, mas não vai ter dupla, tá? Porque tem muita gente entregando uma atividade e vai se fiar no nome do outro, tá? Nós estamos um pouco malvados nesse sentido aí. É individual tudo, tá? Como tá tudo no. A única coisa que vocês estão conseguindo manter é quem está fazendo TCC em dupla, tá? O resto, boa parte aí das coisas vocês vão, pelo menos na nossa disciplina, vai ser individual. E vocês vão ter que montar esse banner, tá? Pensem que o banner, ele tem que utilizar o máximo de recursos visuais. Então, fluxograma para ensinar metodologia, os gráficos, imagens, caixas com textos pequenos, né? Uma frase, formas que eu possa, né, não fique lá, tenha que ler, não posso usar letras minúsculas, por isso que a gente não utiliza tanto texto, tá? Não estou dizendo que não pode utilizar, vocês não podem criar textos como se fosse no Word, tá? Tudo corrido. Vocês podem utilizar, mas pensem de formas
frases curtas, informações específicas que precisam estar no formato de texto. Tá? Então, a gente vai colocar lá o modelinho, dar todas as orientações, tá? Vocês vão ficar com tudo para entregar até sexta-feira que vem, tanto a atividade de hoje, quanto essa do artigo, que também, se possível, hoje ela já vai ser postada, tá? E daí, assim, qualquer dúvida, manda ou para mim ou para a Fer, eu vi que já vieram algumas dúvidas por e-mail, às vezes ela vê antes o e-mail, eu vejo um pouco depois, tem dias que eu tô direto no computador, mas tem dias que eu não tô direto no computador, né, que não é muito viável às vezes, senão eu tenho que escutar a Baby Shark o dia inteiro para poder passar o dia no computador aqui em casa. Então, né, para daqui 15 dias, mesmo horário, temos encontro e vocês vão ver que a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo, né, dentro de toda a PNP, foi uma temática, uma proposta, mas que tudo a gente vai tentando linkar, tanto os meus conteúdos básicos, quanto os conteúdos básicos da FER, certo? E vocês encontram mais dias a Fernanda também, qualquer coisa, vocês perguntam rapidinho para ela no encontro de projeto integrador, tá? Ali no AVA a gente tem colocado, tá, todas as informações, então tem o hábito de entrar e olhar todo dia, tá? Porque a gente vai disponibilizando todo o material ali, tá? E as orientações também, assim, ó, esse texto, esse vídeo é um pouco informativo, um site, alguma coisa que a gente às vezes comentou, né, durante, ou quer que vocês deem uma olhada, atividade, uma coisa extra, assim, tá ali, tá? Então, tá sempre, assim, peço que as coisas fundamentais vocês mantenham em dia, tá? A leitura dos textos, né? Quem já viu, não quiser, as gravações, elas vão demorar um pouquinho, tá? Não é, a gente manda para o Antônio, aí o Antônio posta, às vezes no final do dia tá tudo ok, mas às vezes leva 1 ou 2 dias para postar, para estar disponível ali no APA para vocês, tá bom? Alguma pergunta, algum questionamento? Caso não tenha, bom almoço para todos. Aproveitem essa quarentena para comer direitinho, se cuidar um pouco, né? Nada de comer coxinha e lanches, igual via muitos comendo, tá bom? Cuidar da saúde física também. É verdade. Bom, pessoal, até mais então. Nós nos vemos semana que vem, né, de novo, em Projeto Integrador. E aí, qualquer coisa, a gente deixa um tempinho lá do encontro para tirar essas dúvidas das atividades, tá? Mas vejam que quem está com pendência, ontem eu mandei um aviso lá no grupo, né? Quem ficou com pendência na atividade 1 e 2, se organizem para entregar, porque senão vai acumular tudo e depois vocês não vão dar conta, tá bom? Então, até mais, bom almoço. Tchau para todos. Qualquer dúvida a gente vai se falando. Tchau, professores. Obrigado pela aula. Tchau, até. Tchau.